Olá pessoal, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora eu vou te ensinar, eu já te ensinei como desenhar linhas, né? E agora eu vou te ensinar como desenhar um texto, como inserir um texto no meu Canvas, tá bom? Então, na verdade é bem simples a forma de inserir textos. Eu já selecionei aqui os detalhes que eu fiz na aula anterior, né? De selecionar o nosso Canvas, transformar ele num contexto 2D, para poder usar esse contexto e escrever as coisas, né? Então, tá aqui o meu Canvas, mesma coisa da aula anterior, certo? Então, para a gente escrever, a gente primeiro precisa especificar qual a fonte e qual o tamanho dessa fonte que vai ser usada para, enfim, para escrever, né? Para isso a gente faz ctx do contexto, ponto fonte igual e entre aspas a gente põe o número de pixels da fonte, né, do tamanho da fonte, e o nome da fonte. Ou seja, por exemplo, 30 pixels Arial. Tá? Então minha fonte vai ter 30 pixels de tamanho e vai ser do tipo do nome Arial. Ok? ctx.fillText é a função que a gente vai usar para exibir o nosso texto. Então aqui a gente põe um Oi, tudo bem, por exemplo, que é o texto que a gente vai inserir, e tem mais dois parâmetros que é a posição desse texto, né? Como eu te falei, a posição ela começa daqui e vem até aqui, o x para cá e o y para cá, tá? Então vamos inserir esse texto, por exemplo, em 20 no x e 20 no y. Então ele deve ficar mais ou menos por aqui. Então vamos dar um F5 para ver? Oi, tudo bem? Na verdade ficou um pouco para cima porque o texto começa daqui, da linha aqui do texto mesmo, né? Não começa da parte de cima do texto. Então eu tenho que botar, por exemplo, 50, e aí ele desce mais um pouquinho. Entendeu? Então, tá aqui o nosso texto, eu não seleciono esse texto porque isso é um desenho do texto, tá? Não é o texto de verdade. Então, se eu quero posicionar, por exemplo, aqui no finalzinho, colado tanto aqui, no meu x, seria x0, e a altura seria x400, né? Porque tem 400 pixels o meu canvas. Então, 400. E ó, ele cola aqui, cola tanto embaixo quanto do lado. Tudo bem? E aí você pode inserir textos da forma como você quiser. Pode inserir aqui em cima, aqui embaixo. Enfim, a posição você quem decide, tá bom? E aí, para colorir esse texto, porque você deve estar se perguntando, né? Tá preto, mas se eu quiser botar vermelho o meu texto? É simples, na verdade. Você pode fazer o seguinte. Tem uma propriedade que você põe antes do fillText, que é ctx.fillStyle, com S maiúsculo mesmo, tá? E essa propriedade é justamente a cor do meu texto. Então, por exemplo, FF0000 é vermelho. Então, se eu atualizar aqui, ó, meu texto vai ficar vermelho. Tudo bem? Então, eu posso inserir o texto que eu quiser aqui. Se eu botar, por exemplo, 15 pixels, ele vai diminuir o texto, né? E aí eu posso botar, eu sou o Boniek e tenho 90 anos e tudo mais e tal. E ele vai ficar aqui o meu texto, ok? Perceba que ele cortou aqui um pedaço do texto, né? Porque não coube no meu canvas. Como eu te falei, isso daqui não é um campo de texto, isso daqui não é um texto real. Isso é um texto que foi desenhado numa pintura, numa tela, né? Isso aqui é uma tela que você pode fazer o que quiser com ela, um paint, e eu desenhei esse texto aqui nela, tá? Então se não cabe, ele realmente não vai caber, tudo bem? Então beleza, e vamos para a nossa próxima aula.